mas em relação a quanto de faturamento que eu estou tendo, é, nesses últimos 6 meses, né, de janeiro a junho, eu fiz uma média aí de 5 mil por mês. Mas eu sei que na hora que a roda da perícia começar a girar, que eu começar a ter os recebimentos, esse faturamento, consequentemente, vai aumentar, né? Mas assim, já está ótimo, porque eu já estou recebendo mais do que eu recebia na CLT, trabalhando lá o dia todo, tendo todo o estresse que eu tinha. Não é que eu não esteja estressando agora, né? Porque os cálculos também tem dia que. Mas é outra coisa. Nossa, estou muito feliz, muito realizada com a decisão que eu tive ano passado. Fala, Melhorim. No vídeo de hoje você vai ver como a nossa aluna Patrícia Briguente abandonou seu trabalho CLT para trabalhar exclusivamente com cálculos. Hoje ela tem o seu próprio escritório na sua casa, onde ela trabalha de casa fazendo o seu próprio horário. Então já deixa o seu like aqui embaixo, comenta se você se identificar com a história dela, porque nós iremos responder todos os comentários. Bora pro vídeo. Então, para a primeira pergunta é bem simples. A gente gostaria de saber como é que era antes do profissional calculista. Como é que você trabalhava? Qual era a sua profissão? O que você fazia? Qual era o seu dia a dia? Bom, eu trabalhava em um supermercado, né, na área da contabilidade lá. Eu já trabalhava lá há 13 anos. Antes de trabalhar lá, eu trabalhei no escritório de contabilidade, mas eu mexia com parte de arquivo, não colocava a mão na massa nessa área da contabilidade mesmo, não, sabe? E aí depois fui trabalhar lá. E eu passei por muitas transformações lá, porque no começo a contabilidade era feita toda lá, depois a contabilidade foi terceirizada, depois a gente trocou de contabilidade, e nisso foi transformando muito o meu trabalho lá. Mas lá eu atuava nessa parte de departamento pessoal, RH, de tudo um pouco, né? E ficava sendo um suporte entre a empresa e a contabilidade. Mas aí que foi que eu comecei a ter mais contato com essa área de cálculos trabalhistas, e foi o que mais me aproximou, porque a parte contábil mesmo, fiscal, eu nunca gostei muito, gostava mais da área trabalhista mesmo. E trabalhando lá, eu comecei a fazer o ensino superior, ciências contábeis. É até interessante que quando eu entrei na faculdade, eu entrei pelo ProUni, eu fui bolsista do ProUni, de bolsa integral, e, e eu coloquei, e ciências contábeis não foi a minha primeira opção, que eu não sei nem como é que funciona hoje em dia, mas na época a gente colocava umas opções, parece que eram 5 opções, 5 faculdades, assim, 5 cursos, 5 localidades, e aí era meio que por eliminação, né, de acordo com a sua nota e tudo mais. E aí, ciências contábeis não era a minha primeira opção, mas aí, me parece que era a minha terceira opção, mas aí acabou conseguindo nessa área, e aí fiz o curso trabalhando lá onde eu trabalhava, né? Me formei e tal. Na época que eu me formei, eu queria sair de lá, porque foi aí num período que eu já não atuava diretamente, eu ficava intermediária entre a empresa e a contabilidade. Então, eu sentia que eu não estava colocando a mão na massa. E, tipo assim, eu tinha formado, né? Então, eu queria colocar a mão na massa, até para não perder o que eu já tinha, o conhecimento que eu já tinha adquirido, porque tudo muda muito, né? Ainda mais departamento pessoal, o tempo todo, a legislação, os programas e tudo mais. Aí eu queria sair, mas acaba que, tipo assim, eu tinha lá tinha um salário bom, né? Pela minha cidade aqui, eu moro no interior também, trabalhava de segunda a sexta, então tinha uma condição melhor, então eu acabei ficando lá, né? E aí os cálculos vieram assim, meio que como uma opção para mim, de fato, exercer minha profissão, sabe? E aí eu fui assim, trabalhando lá e fazendo os cálculos, né? Fiz um curso na época, acho que eu fiz o curso em setembro de 2016. Não existia PJ Calc ainda, não existia nada disso, era planilha no Excel mesmo. Fiz o curso, não existia essa integração que a gente tem hoje de rede social. Eu era muito, tipo, sozinha, sabe? E na época já tinha WhatsApp, tinha um grupo do curso o primeiro curso que eu fiz,
Mas, nossa, não tinha essa integração, essa troca de ideias, eu era muito sozinha, era eu, minhas planilhas e Deus, né? Mas, assim, com o tempo foi evoluindo muito, né? E vocês entraram na minha história no meio dessa evolução, por conta do PJ Cálculo. Você acha que era mais essa questão de você sentir que você não estava colocando de fato assim na prática, de você trabalhar com algo que você gosta, que te fez buscar essa área, ou tinha alguma coisa que estava te incomodando nessa outra profissão? Tinha algo que estava ali, tipo, falando, não, eu preciso largar disso, isso não tá me agradando. Tinha algo a mais? Sim, era mais por gostar mesmo da área, porque quando eu comecei a trabalhar nessa parte de departamento pessoal, eu via que eu gostava mais dessa área de trabalhista, né? E na época que eu estava fazendo faculdade, a única disciplina que me despertou atenção foi no sétimo período que eu fiz perícia e auditoria. Então, foi a única disciplina que me despertou atenção. Aí eu me despertei mais para perícia do que para auditoria. Mas, assim, muito superficial que eu aprendi lá, nem se compara, né, com o que com o que eu vivo hoje na prática. E aí, na época, depois que eu me formei, eu queria fazer uma pós-graduação, em perícia e auditoria, ou só perícia, enfim. Só que aí fiquei aquela coisa que eu trabalhava e estudava, então 4 anos maçante, né? Aí fiquei enrolando um tempo para depois fazer a pós-graduação. Depois entendi que não tinha necessidade de fazer a pós-graduação, que seria mais teoria, e eu precisava era de um curso prático mesmo. Aí foi aí que eu comecei a fazer outros cursos, né, e adentrar na área. Mas eu acho que eu comecei nisso por conta de uma aproximação de uma coisa que eu gostava mesmo. Entendi. Quanto era que você recebia nessa época? Você fala na CLT ou com os cálculos? Na CLT. Ah, eu não vou lembrar. Mas, assim, eu lembro que nem foi tanto por ter uma renda extra, né? Uhum. Foi mais, assim, sei lá, porque eu já estava meio sentindo meio estagnada onde eu estava e eu queria alguma forma de atuar diretamente com a minha profissão, sabe? Entendi, entendi. Essa pergunta que eu te fiz não era mais para ver a questão da evolução mesmo do padrão financeiro, sabe? Uhum. E quando foi que você já começou a decidir só para eu ter uma noção mesmo, quando foi que você decidiu começar a trabalhar com cálculos? Foi em 2016? Então, 2000, não, final de 2016 eu fiz o primeiro curso, mas eu atuava muito pouco, porque eu voltei do curso, aí quis colocar em prática, né, muita coisa, divulguei, fiz cartãozinho, entreguei em vários escritórios de advogado aqui da cidade e tal, e foi aí que eu comecei a ter os meus primeiros clientes, só que depois meio que me deu uma travada no sentido assim, meu Deus, não vou dar conta de conciliar as duas coisas. Aí eu parei de divulgar. E aí os clientes apareciam meio que por indicação dos que eu já tinha feito. Mas eu atuava muito pouco. Tipo assim, era um por mês, sabe? Ou dois por mês, entendeu? Então eu atuava muito pouco. E o medo, né? A insegurança que me acompanha já tem tempo, né? Então eu trabalhava muito pouco nessa área. E também acho que por eu sentir que eu estava meio sozinha, sabe? Meio que quando eu tinha uma dúvida, nossa, eu suava para poder conseguir solucionar. Isso era até um negócio que eu ia te perguntar, como que era a experiência de calcular naquela época sozinha? Por mais que você tinha formado em contabilidade, você gostava dessa área, você sabia apurar mesmo? Já tinha aquele domínio? Não, assim, o meu primeiro cálculo foi um desastre. Foi um desastre. Eu lembro que eu fiz esse curso em, sei lá, final do ano, setembro, não sei. Em dezembro eu consegui a primeira oportunidade de atuar. Um advogado, que é um advogado do sindicato do comércio da minha cidade, ele já me conhecia porque eu era atuante, eu frequentava o sindicato por conta da empresa que eu trabalhava. E aí ele me passou a demanda, só que, tipo assim, era vamos dizer, umas 3, 4 horas da tarde. Ele mandou uma mensagem, falou que tinha uma demanda para mim, porém, o prazo era no dia posterior. E aí eu falei assim, eu lembrei da professora falando, se der medo, vai com medo mesmo. E aí eu falei assim, não, faço sim. E nesse dia eu fiquei, assim,
até umas 3, 4 horas da manhã, calculando. No outro dia estava na CLT trabalhando, né, normal. E assim, muito segura. Fiz, mas nossa, nem sei o que que deu, sabe? O cálculo. Eu acho que não deu muito ruim, porque o advogado continua procurando até hoje, né? Se tivesse dado muito ruim, ele ia falar assim, nossa, nunca mais procura essa menina, né? E, enfim, mas a primeira experiência é punk. E quando foi que você começou a ter assim, não, eu acho que eu entendo o que eu estou fazendo, eu tenho essa segurança. Quando foi que você começou a se sentir segura? Ô, Mário, eu não me sinto segura até hoje. Tem dias que eu acho que eu não sei nada. Mas assim, eu acho que eu tô evoluindo nisso também, sabe? Tô aprendendo a confiar mais em mim. Hoje em dia, eu olho para a Patrícia, assim, de um ano atrás, e já tô bem diferente. Mas insegurança é uma coisa que acompanha a gente sempre. Ainda mais porque cálculos, cada cálculo é único, né? Cada cálculo é único, é aquela historinha. Não existe cálculo simples, não existe isso. É, sempre vai ter um detalhe, sempre vai ter uma coisa que você nunca fez. Então, esse cálculo, por exemplo, que eu fiz ontem, quando eu recebi o processo, que é pericial, né? Então, geralmente, quando eu recebo as nomeações, eu faço uma análise do processo, até para ver se eu preciso pedir documento, pedir já os documentos, né, e tudo mais. Nossa, quando eu recebi esse processo, eu falei, não vou dar conta de fazer isso, não. Sabe? Aquela coisa assim de vou declinar, não vou dar conta. Mas né? Dei conta, pedi documento, depois eu vi que a empresa precisava, apresentou alguns documentos, não pediu, não apresentou outros, tive que pedir de novo. Ontem, na hora que eu fui executar e não tinha jeito de fugir, porque o prazo fatal era hoje, falei, meu Deus, tem que dar conta. E dei conta. E aquela satisfação depois que termina, que você deu conta, nossa, eu acho que justifica tudo, sabe? Cansaço, sei lá, eu acho que é gratificante, mas todo cálculo dá aquele friozinho na barriga. Mas teve algum momento que a gente sentiu falando, não, parece que eu peguei o jeito, parece que eu sei o que eu estou fazendo. Pelo menos teve um momento nessa fase sua, Patrícia, não é possível. Ai, eu sei. Assim, agora que eu estou trabalhando só com isso, eu estou muito mais confiante, né? Eu acho também que é meio que uns empurrões que a vida dá na gente, sabe? Agora que eu penso, porque até quando eu trabalhava na CLT, que eu tinha aquele meu fixo garantido, tipo assim, se der alguma coisa de errado, eu tenho o fixo ali para pagar as minhas contas, é diferente. Agora que eu tenho que fazer para, né, para viver, né, para pagar minhas contas e tudo mais, é diferente. Eu acho que agora eu tenho muito mais confiança. Show. É aquela história, né? Você empurrou a vaca pelo penhasco, né? É, tipo isso. Ô, Paty, e você entrou no Profissão Calculista, foi em 2021? Foi, não foi? Eu não sei quando que vocês começaram, o primeiro curso que vocês lançaram. O primeiro mesmo do PJ Calc. Porque eu acompanho vocês desde o primeiro desafio. Eu acho que é 2020 que a gente fez o do PJK, que não foi, Fred? Foi, julho de 2020, só que a Paty entrou na turma de, acho que foi de setembro. E o Do PJ. Profissão Calculista é de 2021, primeira turma. Mas E eu, de lá, eu fiz o curso de vocês do PJ Calc também. Foi, Aí foi de... depois aí vocês lançaram a profissão calculista e eu entrei também. E eu lembro que o Fred, eu estava fazendo um cálculo, eu estava com um prazo para cumprir, eu tinha um cálculo para fazer, e eu ainda fazia os cálculos no Excel. E aí, em um dos desafios, não sei se foi o primeiro, se foi o segundo, se foi o terceiro, e eu estava participando, e o Fred falou assim: não, eu falei com ele, eu tenho um cálculo para fazer, Fred, mas eu não consigo fazer no PJ Cálculo. Aí ele falou assim: não, eu vou te ajudar, você vai fazer no PJ Calc. E coitado, ele sofreu comigo com esse cálculo. E não era um cálculo fácil, não, acho que era de professor. Era de Não sei salário se você hora, lembra. salário Nossa, aula, hora aula. e depois disso eu falei assim: nunca mais eu pego cálculo de professor, nunca mais, que eu sofri com esse cálculo. Eu já peguei depois. A gente esquece, né? Não é que a gente esquece, a gente começa a dominar, né, também, né? então deu certo, né? Pelo menos foi certo. Deu certo, e também falo que não deu tão errado, até porque o advogado continua procurando, né? Ô, Paty, de lá pra cá, desde quando você fez o primeiro treinamento até hoje, o que você sente que mudou na sua vida profissional? Tudo, né?
Porque eu passei a trabalhar só com isso agora. Então, tudo, né? Mudou tudo. Você está tendo mais qualidade de vida? Seria isso? Ah, com certeza. Nossa, não tem comparação, porque tudo é uma evolução, né? Então, assim, eu comecei atuando muito pouquinho, depois comecei a atuar mais, fui ganhando mais confiança. Depois que eu fiz o perfil do Instagram, então, minha vida mudou completamente. Porque eu já fazia o curso de vocês, né? Já estava no curso de vocês há muito tempo, já era no segundo curso, que era profissão calculista. E ainda tinha esse negócio de não divulgar, de não falar o que eu fazia, de ser muito. E eu atuava só na minha cidade. E eu moro no interior, então é uma cidade pequena. Além de eu não divulgar, eu ainda atuava só aqui. Então era muito pouco. Depois que eu fiz o Instagram, tudo mudou. Tudo mudou. Porque aí eu comecei a ter mais contatos, aí eu comecei a ter clientes fora daqui, que até então eu não tinha. No máximo, eu tinha um contato, assim, de advogado de cidade próxima daqui, mas, nossa, no máximo, sabe? E depois o Instagram, tudo mudou. E aí eu passei a atuar mais de forma profissional, né? Uhum. De onde que você é mesmo? Eu sou de São João del Rei, Minas Gerais. Aí tem quantos habitantes? Você sabe? Ai, você fez uma pergunta muito difícil. Eu não Deixa sei. eu... Pesquisa aí. É, são? Patrícia, enquanto João ele Del Rey? pesquisa, deixa eu te fazer uma pergunta. O Mário te fez uma pergunta do ponto de vista de qualidade de vida. Hoje, o que você recebe com cálculos é maior do que você recebia no supermercado? Hoje é. Mas é porque eu passei por uma transição lá no supermercado. Eu lá recebia em torno de 3.500 mais ou menos. E aí, quando as minhas demandas aumentaram muito, que eu comecei a atuar na perícia também, além da assistência técnica, né? Porque também teve essa questão que no começo era só assistência técnica, depois comecei a atuar na perícia. E aí eu senti uma necessidade muito eu não estava dando conta de conciliar, de ficar lá 8 horas por dia. Na verdade, eu trabalhava 9, que eu compensava no sábado, né? De ficar lá o dia todo e chegar em casa e fazer os cálculos à noite. Não estava ficando muito, muito complicado para mim. E lá eu tinha um cargo de confiança, eu tinha muitas demandas, né? Então, assim, estava ficando pesado. E aí meu marido queria que eu saísse. Nossa, meu marido, no dia que eu falei com ele que eu tomei a decisão que eu ia sair, eu comuniquei para ele chorando. E ele falou assim: não, não chora, não, nós vamos sair, nós vamos comemorar. E me fez sair para comemorar no dia, porque ele via, assim, o meu sofrimento, né? Ele via que estava ficando pesado para mim e tudo mais. E aí eu pedi lá uma diminuição de carga horária, né? Só que com isso veio uma diminuição salarial. Então, quando eu tive a decisão de fato de sair de lá, eu estava recebendo menos que 3.500. Eu estava recebendo na faixa aí dos 2.500. Então, assim, quando eu saí de lá, eu vejo que tem muita gente que trabalha na CLT e faz os cálculos como renda extra, e as pessoas, elas tomam a decisão de sair da CLT quando elas já estão com um faturamento maior do que a CLT. Eu vejo muito isso. Meu caso é totalmente diferente. Eu não tinha esse rendimento nos cálculos, não tinha. E eu optei por sair. Mas, lógico, eu fiz um planejamento, eu fiz uma reserva, né, que a gente, né, chama de reserva de paz. Fiz um planejamento, fiz uma reserva. E eu pensava assim, meu Deus, se eu conseguir sair e faturar 2.000, 2.500 para pagar as minhas contas, os meus compromissos, tá ótimo. Eu pensava dessa forma, sabe? E eu fui, assim, muito feliz, muito surpreendida, porque logo no primeiro mês, depois que eu saí, eu já estava ganhando na média do que eu ganhava lá, trabalhando o dia todo. Só que, fazendo meu horário, tem dia que, né, igual ontem, eu fiquei até 4 horas da manhã. Porém, hoje eu dormi até 10 para dar uma recuperada. Então, se eu trabalhando na CLT, eu poderia fazer isso? Nunca, né? E amanhã, por exemplo, eu tive até que dar uma corrida nos meus prazos, porque amanhã eu vou precisar acompanhar meu marido numa consulta, ele vai fazer uma cirurgia. Eu poderia fazer isso na CLT? Não. Então, assim, tem dia que eu trabalho no sábado, tem dia que eu trabalho no domingo, mas numa segunda-feira, se eu quiser, eu tô de folga, né? Então, assim,
Nunca eu poderia fazer isso na CLT. Na CLT, eu quase não tirava férias. Eu não sei o que que é 30 dias de férias. Eu sou uma pessoa que não sei o que que é 30 dias de férias. Lá na CLT, eu tirava férias picado. Eu tirava férias 5 dias, 10 dias. Eu tirei 15 dias de férias na CLT, 15 ou 20, não acho que foi 15. Quando eu casei, porque aí não tinha jeito, que eu tinha que mexer com os preparativos e depois eu fui viajar. Foi o máximo de férias que eu tirei na CLT. E mesmo assim, trabalhava o dobro antes, o dobro depois para dar conta né, fazer tudo. Então, assim, a gente como autônomo, a gente trabalha muito, trabalha, mas é outra qualidade de vida, é outra coisa. Nossa, nem se compara. E hoje, E a questão, como que tá o seu patamar financeiro? Quanto que você bom, está recebendo uma média, assim, mensal? Eu quero saber a média e uma média de quantos cálculos que você está fazendo por mês. então, essa questão do faturamento, eu acho que para mim é um pouco diferente. Por quê? Como eu estou atuando com assistência técnica e perícia, e agora, esse ano de 2023, é que realmente deslanchou essa questão da perícia para mim, eu estou meio que trabalhando muito e o recebimento ainda não está bacana, porque perícia é aquele negócio, é a médio e longo prazo, né? Ano passado eu comecei a atuar na perícia, mas eu tinha poucas nomeações, era pingando, né? Agora, esse ano que, graças a Deus, deslanchou. Então, assim, eu ainda estou nessa fase de trabalhar muito para colher lá na frente os frutos, né? Esse mês, por exemplo, foi um mês que está sendo complicado, porque eu contei no início do mês, né? Eu tinha 27 prazos periciais para atender. 27. E aí, esse mês está bem complicado de eu conciliar a assistência técnica com a perícia. Porque é isso que eu vinha fazendo, né? Porque a assistência técnica é que faz o meu caixa, né? A perícia eu não sei qual que eu vou receber. Eu estou tendo alguns recebimentos, mas assim, não é todo mês, né? Porque era pouco em 2022. Então, esse mês eu estou com dificuldade por conta disso, porque eu estou tendo que atender os prazos periciais, então não estou conseguindo fazer o caixa da assistência técnica. Daí eu estou fazendo algumas que eu consigo encaixar nesse meio tempo, estou fazendo parcerias com colegas, né? E que aí eu não deixo de atender o cliente, não deixo de ter um recebimento, porém menor, né? E assim eu vou fazendo, porque como vocês ensinam, a gente não pode colocar todos os ovos numa cesta só, né? Mas em relação a quanto de faturamento que eu estou tendo, nesses últimos 6 meses, né, de janeiro a junho, eu fiz uma média aí de 5 mil por mês. Mas eu sei que na hora que a roda da perícia começar a girar, que eu começar a ter os recebimentos, esse faturamento, consequentemente, vai aumentar, né? Mas assim, já está ótimo, porque eu já estou recebendo mais do que eu recebia na CLT, trabalhando lá o dia todo, tendo todo o estresse que eu tinha. Não é que eu não esteja estressando agora, né? Porque os cálculos também tem dia que mas é outra coisa. Nossa, estou muito feliz, muito realizada com a decisão que eu tive ano passado. E se for parar para pensar, em julho do ano passado eu estava cumprindo meu aviso prévio. E passa muito rápido. Um ano. Um ano já. E 24 meses de promessa. Exatamente. Que doideira. Patrícia, eu pesquisei aqui, 9 mil habitantes. Quantos? 90 mil. Tão pequeno, mas também né, é interior, né? Deixa eu te perguntar, você falou que a média foi de 5 mil por aí. E qual foi o maior valor assim, que você recebeu em um mês, com cálculo, você sabe? Ó, mês passado foi bacana, mês passado foi mais ou menos uns 7.500 assim. Mas aí eu fiz a média por quê, né? Tem mês que é menos, tem mês que é mais. Por exemplo, janeiro é horrível. Janeiro e dezembro é horrível. O faturamento cai pela metade ou menos da metade, né? Então, mês passado foi bacana. E se eu tivesse, talvez, continuado na mesma. Eu tive que fechar, eu até anunciei no Instagram que eu fechei minha agenda de assistência técnica. Talvez se eu tivesse continuado no mesmo movimento que eu estava, esse mês estava mais ou menos, mas esse mês caiu bem porque eu estou atendendo as perícias, né? Uhum. Tá sendo bom também, né? A gente vai colher os frutos lá na frente. Uma hora vai cair. Essa conta uma hora vai fechar. Eu tinha te É. perguntado da plaquinha.
para saber se a gente já podia reservar a sua. Ah, na minha plaquinha vai demorar um pouquinho. Você que pensa. Ô, Paty, como é que é a experiência de trabalhar aí de home office? Você tá de home office, não tá? Você montou seu escritório em sua casa, não foi? Assim, o meu escritório é em casa, mas não é dentro de casa, né? Tipo assim, é a parte. Aham. Não é como se eu estivesse dentro de casa, porque no começo era no quarto, né? Lá na minha casa, era no quarto. E aí eu sentia que eu estava, tipo, dentro de casa mesmo. Aí depois eu fiz o escritório à parte e dá uma sensação melhor. Mas assim, eu não tinha pretensão antes de alugar uma sala comercial, não pensava nisso. Mas há um tempo atrás eu comecei a pensar sobre isso, sabe? De ter esse escritório em casa e mais para frente alugar uma sala comercial. Porque eu acho também que dá não sei, tipo, você sair para trabalhar, sabe? Porque o home office também tem esse desafio. A gente tem que ter muita disciplina, né? Tem que ter muita força de vontade, tem que ter rotina, né? Isso aí eu estava com um pouco de dificuldade, ainda estou com um pouco de dificuldade, mas está fluindo. Porque sem rotina a gente não produz, né? E a gente tem que produzir, tem que fazer valer o tempo da gente aí. Exatamente. Hoje em dia a gente está fazendo praticamente nossa transição para o home office. Antes a gente tinha lá o escritório, né? Realmente dá uma desligada. Mas, nossa, eu sinto que eu produzo muito mais de casa. Parece que eu fico mais confortável, sabe? Eu não sei. Uhum. Acho que o Fred também, não é, Fred? Para quem tem filho, o rolê é diferente, né? Às vezes em casa dá uma atrapalhada, mas a gente tá mexendo. Eu fiz uma divisória aqui. Meu home office era num espaço que ele ficava no meio da casa, assim. Aí eu fechei uma divisória ali, aí tá dando uma percepção diferente. Mas Uhum. em casa é questão de horário, é mais tranquilo para você organizar. Às vezes levar a Pietra na escola e depois eu já volto para cá. Agora, quando eu vou para o escritório, eu já não tenho essa opção. Se eu venho embora, como ele fica mais distante, se eu venho embora, não dá tempo de eu ficar indo e voltando. Então a gente está Com tentando, certeza. mas realmente tem que ter uma disciplina ferrenha. Aí eu alinhei com a Gabi aqui em casa. Tipo assim, de respeitar. Eu tenho graça, eu não sei se é um defeito ou se é uma qualidade, que é o tal do hiperfoco. Se eu entro para concentrar numa coisa que você esquece, você pode conversar comigo que não me abala. Na segunda-feira, o rapaz estava furando aqui a divisória, furando com aquelas furadeiras que é a barulheira, e eu fazendo cálculo aqui. E ó, Olha. nem aí. Então, assim, eu consigo desligar, mas se a pessoa não tiver essa disciplina, no início é difícil, mas se conseguir, já era. É bom. E tem também essa questão, tem período que você é mais produtivo, né? Eu, por exemplo, eu sou mais produtiva à tarde e à noite. Então, mas eu sei que não é bacana isso, né? Então, estou tentando fazer essa transição para tentar ser produtiva durante o dia para a noite, né? Estar em casa, com a família, né? Mas, assim, por exemplo, o home office. Ontem eu fiquei até 4 horas da manhã. Se eu tivesse uma sala comercial, como é que eu ia fazer isso? Né? Ficar até 4 horas da manhã é perigoso e tal, ia até deslocamento. Então, só desci as escadas aqui e entrei para casa, né? Ô, Paty, e como é que tá a flexão hoje? Você está focando só no Instagram ou você está prospectando de outra forma? Ai, eu tenho sido mais só no Instagram, porque por conta desse aumento de demandas, eu não estou conseguindo focar em outras, de outras formas, prospectar de outras formas, né? Até meu feed está meio largado, estou precisando postar lá, já tem um tempo que eu não posto. Eu sei que uma constância faz diferença, né? Mas os stories têm sido mais fácil, né? Mas assim, tem dia que é um, dois stories e olha lá. Mas é só para não deixar mesmo, né? Mas é uma coisa que eu gosto. Tem gente que tem muita dificuldade, né? Não que eu me considere boa, excelente nisso, mas eu gosto de estar ali no Instagram, de compartilhar. Eu gostaria de ter mais tempo, sabe? O negócio é que eu sou meio perfeccionista também, meio chata com algumas coisas. Então, eu não gosto de fazer de qualquer jeito. Aí isso bloqueia um pouco, né?
Então, assim, eu estou com essa dificuldade de fazer a prospecção. E também, como a minha agenda está um pouco comprometida, eu fico até meio assim, é meio incoerente, né? Eu ficar prospectando, sendo que eu não consigo atender, né? Então, eu estou ficando um pouco off aí nisso aí, mas pretendo melhorar. E só para fechar, antes ou depois, não sei como é que o Fred vai estar, mas eu gostaria que o Fred falasse daquela questão da promessa, do acordo que vocês fizeram, da promessa, eu não lembro, mas eu queria te fazer uma pergunta antes, que é o seguinte: muita gente trabalhava muito, igual você antes lá no supermercado, muitas pessoas gostariam de estar vendo isso que você está vivendo hoje. O que você considera que foi o seu maior acerto que te ajudou a estar aí no lugar que você está hoje? O que você fez que seria o seu maior acerto? Que se você pudesse dar uma dica para essa galera, você daria. Ah, não sei, mas eu acho que é meio que colocar a cara a tapa, sabe? Porque eu vejo muita gente hoje me procurando, manda mensagem no WhatsApp, manda mensagem no Instagram também, pedindo para uma oportunidade para fazer parceria, para tipo assim, eu ensinar, né? Até inclusive tem muita gente que me procura para mentoria, né? Fred já puxou minha orelha sobre isso. Que eu preciso pensar nesse caminho aí também. Mas acontece que hoje, como eu estou meio na correria, eu não estou conseguindo me dedicar a isso também. Mas quem sabe, né? Pode ser um projeto aí futuro. Porém, não é sendo egoísta, eu acho que não é sendo egoísta, mas eu acho que cada um tem que procurar seu caminho, sabe? Tem que procurar assistir às aulas, reassistir, assistir de novo. No curso de vocês mesmo tem tanta exercício real, né? Vocês colocar processos reais lá para quem não tem ainda experiência não tem uma experiência real ainda, né? Simula uma experiência real os exercícios lá. Então, assim, é uma coisa assim que é um caminho que cada um tem que trilhar. Porque não adianta eu falar assim, não, com alguém que me procura, por exemplo, não, eu vou te dar oportunidade, eu vou te ajudar, eu vou te explicar. Mas se a pessoa mesmo não quiser, se a pessoa mesmo não procurar, não adianta, sabe? Eu acho que cada um tem que trilhar seu caminho, não ficar de comparação, cada um tem, né? Cada um se realiza de uma forma, as oportunidades surgem para cada um de uma forma, né? Mas é isso, eu acho que dar cara a tapa, a experiência, a primeira experiência não vai ser tranquila, vai ser complicada, talvez não vai ser boa, né? Mas tem tanta oportunidade, né? Se você estiver buscando, se você estiver em movimento, se você estiver nos grupos, se você estiver, por exemplo, na comunidade, né? Se você estiver interagindo, se aquela experiência não foi bacana, vai surgir outras, né? Mas eu acho que o importante é a pessoa estar em movimento, colocar a cara a tapa e procurar, sabe? Não que esteja errado quem procura parceria, quem procura aprender com alguém, é uma forma, né? Mas eu acho que é importante a pessoa se dedicar, sabe? Acho que seria Entendi. isso. Entendi. Fred, puxa aí a pergunta. Deixa a Patrícia falar, ela contar. Patrícia, na primeira mentoria do Profissão Calculista, assim que você entrou na turma, nós fizemos uma dinâmica. Como é que foi a dinâmica? Você falou que era para a gente pegar um papelzinho, né? Anotar as nossas metas, os nossos sonhos, para dar uma projeção, acho que para daí um ano, não foi isso? 12 meses, isso. E E aí, das minhas metas, dos meus objetivos que eu anotei foi trabalhar exclusivamente com cálculos. E, de fato, hoje eu trabalho exclusivamente com cálculos. E na época, quando você pensou nesse sonho, eu vou até uma pergunta redundante. Por que que você colocou no papel que seu sonho era trabalhar com cálculos? Porque eu já estava, né, nesse ramo, era uma coisa que eu me identifico, é uma coisa que eu gosto de fazer, e eu queria evoluir, né? Porque eu acho que é uma constância, né? Eu estava trabalhando com os cálculos de forma como uma renda extra, mas eu queria me realizar naquilo, eu queria tornar aquilo o objetivo, né? A minha meta, a minha renda principal. Então, eu acho que foi nesse sentido, assim. Se colocasse você
uma proposta, o supermercado te ligasse e falava assim, Patrícia, eu te pago R$ 10.000 para você trabalhar aqui comigo e você tinha a oportunidade de trabalhar nos cálculos. Qual a proposta que você aceitaria? Eu continuaria nos cálculos. Os cálculos? Estava trabalhando muito no supermercado? Nossa, eu estava trabalhando demais. E 13 anos, né? Acho que chega um ponto também que a gente dá uma cansada por vários fatores e estava complicado. Então é muito mais do que apenas trabalhar com o cálculo. Tá sentindo que o buraco é mais embaixo. E, É, e quando que aconteceu a transformação, a transição? e eu passei a trabalhar só com cálculos. Então, foi em julho do ano passado, né? Em julho de 2023, eu já estava cumprindo o aviso prévio, então eu já tinha tomado a decisão, né? É, aí eu fiquei trabalhando lá, a primeira semana de agosto foi a minha última semana lá. Então, na segunda semana de agosto do ano passado, efetivamente eu comecei a trabalhar só com cálculos. Primeira semana que a gente sai assim do fixo, dá um frio na barriga, né? Mas rapidinho passa, Nossa. não é? Assim, eu em agosto, eu nem considero faturamento de agosto do ano passado, sabe? Porque eu ainda estava desligando. Nossa, parecia, eu acordava de manhã, parecia que eu ia trabalhar. Eu lembrava, não, né, não estou mais lá e tal. E eu, assim, eu estava adoecendo, fala a verdade. Assim, eu estava adoecendo, trabalhando lá e conciliando. A carga de trabalho estava grande, a carga mental estava grande, o ambiente não estava legal, eram vários fatores, sabe? Então, assim, eu estava de fato adoecendo. Então, eu meio que precisei também do mês de agosto, assim, dar uma relaxada, sabe? E aí eu considero mesmo que o mês de setembro é que eu comecei de fato a trabalhar, e o mês de setembro já foi outra coisa, o faturamento já, né, se revelou e eu já estava com a cabeça mais centrada. Mas eu acho que muita gente passa por isso, né? Muita gente passa por isso, assim, de questão de ansiedade, questão de estresse. Não estou sozinha nessa, né? Eu não fui diagnosticada, mas eu acho que eu passei nem sei como é que fala, burnout. Eu passei por isso, sabe? Na época, nem procurei ajuda nesse sentido. Eu vi que eu tinha que decidir. Não dava para continuar com as duas coisas. Então, eu botei numa balança e eu vi que, de fato, estava muito distante, sabe? Não estava equilibrando e decidi os cálculos. Foi por isso que eu conto, né? Que quando eu contei para meu marido chorando que eu tinha decidido, ele queria comemorar, porque ele falou comigo, Patrícia, você é outra pessoa, você é outra pessoa. Então, é qualidade de vida mesmo, sabe? E hoje em dia eu falo que eu trabalho com uma coisa que eu gosto. Lá onde eu trabalhava, eu tinha algumas experiências assim, que eu não gostava, né? Lógico, todo trabalho tem coisa que você não gosta, mas tinha umas coisas que já estavam ficando um pouco pesadas. Por exemplo, eu demitia, né? Então, assim, eu tinha que ser muito fria com isso, né? Não preocupar com a história de cada um, né? Eu demitia, eu trabalhava com demissões, eu era preposta, eu representava a empresa em processos judiciais. Às vezes eu tinha que falar coisas e representar a empresa em coisas que eu não concordava, sabe? Então, assim, tinha coisas que já estava ficando difícil para mim, né? Entendi. Ô, Patrícia, e aquela dor nas suas costas passou? Não totalmente, sabe? Até hoje eu tenho isso, né? No dia que o estresse pega aqui, a dor pega também. E foi uma das coisas que me fez sair de lá. Foi essa dor. Em março de 2022, me deu um boom de dor, assim, sabe? É tipo um nódulo de tensão que me deu, mas é muito grande, sabe? É tipo uma batata, assim, ó, no meu ombro. E é mais nesse ombro de cá. Mas eu fiz mais de um ano de fisioterapia. Assim, ajudou, aliviou a dor quando estava muito, né? Tava constante. Eu sentia uma pulsação aqui, ó, constante, sabe? Era uma coisa de louco. Hoje em dia, não. Quando tem dia que eu fico, que eu nem sinto, nem lembro, né?
E também tem a questão de postura, tem a questão que a gente trabalha muito sentado, numa postura só. A gente passa horas numa postura, né? A gente tem que lembrar de levantar, de dar uma alongada e fazer uma atividade física, né? Que é importante. Gostou da história da Patrícia? Já comenta aqui embaixo o que você achou e se você se identificou com a história dela. E se você também quer fazer parte do Profissão Calculista, é só você clicar aqui no primeiro link que tá na descrição e entrar no grupo da fila de espera, porque assim que surgirem novas vagas, nós iremos entrar em contato com você e te informar da possibilidade de fazer a sua inscrição. Então, até a próxima.